Graças a Deus, queridos. Tem dois vídeos já disponíveis já, um de 15 minutos e o outro que dá continuidade à aula. Graças a paz, uma boa noite a todos. Abra a apostila, abra também o slide para você acompanhar a aula. Eu estou no slide 11, que é a continuação da aula de hermenêutica, e seria bom você estar acompanhando. Como ainda nós não temos de uma ferramenta para que o slide fica no canto da tela, a gente vai estar providenciando isso. Então, eu vou continuar aqui da onde paramos, né? Só fazendo uma recapitulação. Hermenêutica é a interpretação de texto. Texto, na sua origem, significa tecido, tecer, né? Exegese, já a própria palavra fala também, é inerente à interpretação bíblica, porém a sua função exige, né? Exegese é exigir, né? Você vai pegar uma parábola, você não vai dar sentido à parábola, você não precisa fazer exegese, porque a parábola, Jesus, na maioria das parábolas, ele dá interpretação a elas, ok? Mas quando você pega o tabernáculo, por exemplo, lá do Antigo Testamento, quando Deus pediu para Moisés fazer o tabernáculo, já te exige uma certa interpretação exegética em relação à tipologia, ok? Então vamos dar sequência aqui à aula no slide 11. Eu vou ler para dar um sentido melhor. Diz assim: se aceitamos o ponto de vista de que o sentido de um texto é o que ele significa para mim, então a palavra de Deus pode ter tanto significado quantos foram seus leitores. A esta altura, pode ser útil distinguir entre a interpretação e a aplicação. Veja bem, vou pegar na nossa comunidade mesmo. Pastor Pedro pode pegar uma mensagem no mesmo texto, eu posso pregar uma mensagem no mesmo texto, Pastor Rodrigo, o pastor Alci ou qualquer outro ombreiro pode pegar qualquer texto da Bíblia. Qual é a diferença? A diferença não vai estar na hermenêutica e na exegese. Um texto ele é o que é, ele tem o seu padrão exegético de uma forma linear, não muda. Quem é o autor, o contexto, não vai fugir isso. A filosofia, quem escreveu, para quem escreveu, o conteúdo da carta, a cristologia da carta, ou do texto, da profecia, do profeta menor, independente. O que muda é a aplicação, né? Eu posso pregar em João capítulo 4, acerca da mulher samaritana. Se eu tiver um conhecimento hermenêutico e exegético mais profundo do texto, eu vou poder fazer uma aplicação melhor. Ora, desculpa, aqui é a aula de teologia, né? Quando alguém chega assim e fala assim, pô, recebi uma mensagem revelada. Não, a Bíblia é toda a revelação. O último autor da Bíblia foi João, é a última revelação. Eu pegar e dizer que, tô falando eu, tá, irmão? Deus me deu uma mensagem revelada. Ele vai me dar uma mensagem, ele vai me dar um texto, e nesse texto eu vou fazer aplicações diferentes da que antes eu tivera feito. Ele vai me inspirar a fazer essas aplicações. Não existe palavra revelada. A palavra de Deus ela é a única revelação. Ok? Você vai lá em Hebreus capítulo 1. Está dizendo lá que Deus falou, comunicou, se revelou através dos pais pelos filhos, aos profetas, e nos últimos dias tem nos revelado por meio e falado por meio de seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação das Escrituras.
Então, nós temos que tomar muito cuidado quando falar, recebi uma mensagem revelada. Tá? É a mensagem ou é a aplicação? Não tem uma outra mensagem. Não vai ter lá é, é, Apocalipse 2, de Hudson Corrêa de Araújo, não. O que tinha que ser revelado está aqui. Toda a revelação. Temos que aceitar essa revelação, entender ela, e interpretá-la e aplicá-la de forma diferente. Eu vou aplicar um texto de forma diferente que o outro irmão, mas a base histórica, filosófica, o conteúdo, o pano de fundo, o texto e o seu contexto são padrões. Nos livros de comentários bíblicos há um padrão. Pode ser no movimento pentecostal, batista, presbiteriano, sem nenhum problema. O que muda é a forma com que o que está ministrando vai aplicar. Aí, às vezes, a estrutura de formação da pessoa que vai aplicar é diferente do outro, né? E aí a pessoa vai aplicar do jeito que o Espírito de Deus vai inspirar ela dentro das percepções daquela pessoa. O item 2 diz assim: diz que o texto tem uma interpretação válida. O significado pretendido pelo autor. De fato, o autor, quando escreveu alguma coisa, ele tinha uma intenção ali. Não quer dizer que tem somente uma aplicação possível, é o que eu acabei de dizer no item acima. A ordem em Efésios 4:27 tem um significado, mas tem muitas definições de aplicação. Um outro texto, em Romanos 8, tem um significado, mas pode ter muitas aplicações. Exemplo, versículo 1 de 1 Pedro, de 1 ao 10 e 12, Daniel 12, 8, Daniel 8, 27, João 11, 49 e a 52, né? E outros textos mais. Esses textos depois vocês fazem uma análise. A gente vai trabalhar em cima deles depois. A Bíblia ensina que a rendição ao pecado torna-nos escravos dele e nos cega à justiça. Ou seja, a ideia é a mesma, mas a aplicação pode ser pregada, pode ser ministrada de muitas formas. O que muda é a aplicação. A gente vai fazer isso em aulas práticas, quando a gente estiver fazendo homilia, pegar um irmão. Irmão, você vai ler esse texto. Eu vou ler o mesmo texto. A gente vai estudar esse mesmo texto. Você vai ver 5 pessoas ou 6 pregando o mesmo texto com aplicações diferentes. O texto é o mesmo, o contexto é o mesmo, o autor é o mesmo, a revelação é a mesma, mas a aplicação é diferente. E isso não é mensagem revelada. Isso é uma inspiração que Deus dá ao mensageiro dentro da sua estrutura psicológica, das suas formações, etc. E como ele estudou esse texto para ter essas aplicações também. É o Espírito que nos faz lembrar. Mas ele só vai fazer lembrar daquilo que eu estudei. Então vamos para o slide 12. Interpretação das Escrituras. Veja bem, eu vou ler aqui. Os teólogos conservadores concordam em que as palavras podem ser usadas em sentido literal. Então, tem palavras na Bíblia que é literal, figurativo ou simbólico. Tem essas 3 vertentes literárias. Um texto ele é literal? Tá, ele é literal. Então, ele não compete interpretação. É literal, é aquilo que ele está dizendo. Né? A gente vai estudar aquela literalidade e chegar à sua objetividade sem acrescentar nada. É o que é o texto. Mas eu posso fazer aplicações em cima de um texto literal. O texto figurado. Né? Há muitos textos figurados do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Jesus usou linguagem figurativa. E os símbolos. Há muitos símbolos na Bíblia. Apocalipse, por exemplo, é um livro totalmente simbólico. As pessoas têm dificuldade de estudar aquilo, falam que é complicado, né? Mas não é. As 3 sentenças seguintes servem nos de exemplo. Veja bem, a literal. Foi colocado na cabeça do rei uma coroa cintilante de joia. Exercício prático aqui. Exemplo 2, o figurado. Um pai bravo com o filho. Na próxima vez que me chamar de coroa, você vai ver estrela à meia-noite. É figurativo. Né?
É o menino chamando o pai de coroa. No primeiro, literal, foi colocado na cabeça do rei uma coroa. No figurativo olha para que serve a coroa. Um pai bravo com o filho. Na próxima vez que você me chamar de coroa, coroa no sentido figurado, dentro da nossa língua portuguesa. Simbólico. Viu-se grande sinal no céu. A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Apocalipse 12:1. Simbólico. O que é isso? Quando eu for fazer uma análise do livro de Apocalipse, vou trazer um estudo sobre o Apocalipse, uma análise do livro, não escatológico, mas do livro. E vocês vão ver que coisa maravilhosa é o livro de Apocalipse. O tanto de revelação que Jesus nos traz ali. Então vamos lá, continuando a estrutura bíblica, no item 13, agora do slide 13. Visão panorâmica da história. Veja bem, princípios evangélicos encontrados em cada um dos seguintes períodos da interpretação bíblica. Teve interpretações, teve escolas que trabalhou com isso. Nós temos aí, em primeiro lugar, a exegese judaica antiga. Os judeus, na sua interpretação, por eles não crerem em Jesus como Messias, os judeus ortodoxos, os judeus que estão lá em Israel, eles não acreditam. Inclusive o ano dele é diferente do nosso, é 5.700 e alguma coisa. Eles não creem que Jesus, o nosso Jesus, é o Messias. Mas há os judeus messiânicos que creem. Então, a visão exegética e hermenêutica dos judeus é diferente da nossa. Ok? Aí diz assim, o item 2. O uso do Antigo Testamento pelo Novo. É um tipo de interpretação. Tem gente que usa o Antigo Testamento pelo Novo. Ou seja, o Novo dá sentido ao Velho. Nós usamos muito essa prática. Aí tem a terceira período de interpretação, que vai do ano 100 ao ano 600. Detalhe, o ano 100, o último apóstolo que estava ali é o apóstolo João, estava na ilha de Patmos, recebendo a última revelação, que é o Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Então, há leis de interpretação para essa revelação, que é o que nós estamos estudando agora. Do ano 100 até o ano 600, do ano 100 ao ano 365, mais ou menos, a igreja não era um organismo, a igreja não era uma organização, não tinha templos, não tinha CNPJ, não tinha nenhuma ligação com o Estado. A igreja era um organismo. A igreja não era o templo. Eu vou à igreja. Não, ninguém ia à igreja, porque não tem como ir a nós mesmos. A igreja era uma reunião. Ela estava espalhada em todo o mundo. Havia mais de 35, 40 igrejas como grupo de pessoas espalhadas. Esses grupos de pessoas eram discípulos que os discípulos que se tornaram apóstolos pastoreavam. E o último deles foi João. O ano 300 inicia com a institucionalização da igreja, no século 3, 4, com Constantino, um romano, que teve um sonho e que ele, naquele sonho, a mãe dele interpreta o sonho e fala: filho, essa cruz que você viu é porque no século 3 morreu o rei dos judeus, o Messias, o Deus encarnado. Aí ele pegou essa cruz e colocou nos escudos e foi para a batalha e venceu. Então aí Constantino ele vai institucionalizar a igreja. A igreja passa a ser uma instituição, mas ela nunca foi. A igreja é um organismo vivo. Jesus tinha a sua igreja. Quem era a sua igreja? Os 12 e os 70. Os 12, só de família, dava aí uma média de 24. A maioria deles eram casados, todos eles eram casados, segundo a história paralela. Flávio José comenta que eles eram casados, né? Para tirar essa ideia mística de que eles eram santos ao ponto de não terem relação. Pedro tinha sogra e Jesus curou ela. Todos eles, por serem judeus, tinham família, esposa. Então, eles tinham uma certa idade, eles não eram novos quando Jesus os chama. Então, já tinha os 12 e os 70. Os 70, se colocar 70, se todos fossem casados ali, dava 140. Jesus tinha
um grupo de pessoas de relacionamento que dava em torno de uns 350 pessoas em torno dele. Né? Essa era a igreja dele. Então, esse organismo, essa relação com as pessoas era a igreja. No ano 300, Constantino, essa igreja orgânica de Jesus, ela é perseguida, morta, Roma mata, Nero mata, Domiciliano mata. E aí, nunca parou de se levantar cruz até o século III. Aí, quando Constantino ganha a batalha por causa de uma cruz, um símbolo, ele dá liberdade aos cristãos e institui a religião do reino, o cristianismo. Mas Jesus não fundou o cristianismo, irmão. Não fundou o cristianismo. Quem fundou foi o Império Romano com Constantino. E a igreja não é uma instituição, a igreja é um organismo vivo, feito de pessoas que receberam essa graça, né, da revelação da salvação. Então, o ano 300 ao ano 600, ali essa interpretação que fala, essa exegese patrítica, né, dos patriarcas, né, já estava embutido nessa igreja católica romana. Né? Mas eles trouxeram o secretismo da Babilônia, trouxeram muitas coisas nessa igreja institucional. Então, estou vendo aqui, minha menina tá batendo, mas não é não. Então, o quarto, a exegese medieval vai do ano 600 ao ano 1500. Veja bem, do ano 600 ao ano 1500 é o período que nós chamamos na história período das trevas. Constantino já ali ganhou a batalha, já dividiu o reino em 4. O Império Romano foi dividido em 4. Então surgiu ali 4 igrejas católicas. A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Anglicana, a Igreja Ortodoxa e mais outras 3 igrejas que surgiram. Então não é só uma igreja católica. A palavra católico vem de universal. E eles também tinham suas interpretações teológicas, etc., pela cúria, pelos teólogos. Agora, do ano 600 a 1500, é chamado período das trevas, porque em nome de Deus, por interpretações erradas da Bíblia, na qual eles não deixavam as pessoas lerem a Bíblia, as missas eram a maioria feita em latim. Quando a Igreja Católica se lança às navegações no mundo, toda a missa no Brasil, nas Américas, eram feitas em latim, justamente para ninguém entender nada. Porque quando as pessoas não têm conhecimento é fácil de governar e de escravizar. Chega lá um todo-poderoso conhecendo toda a teologia, falar, pô, esse cara é Deus, conhece tudo de Deus, então é fácil dominar as pessoas, né? Eu indico que você assista um filme chamado Livro de Eli. Assista esse filme que você vai entender o que eu estou te falando. Então até 1500. 1500 começa a reforma. Então aí já vai trazer uma outra interpretação. Martim Lutero, Calvino, os Anabatistas, John Wesley, e aí vai, a reforma começa ali. A exegese da reforma, a interpretação ali já é totalmente diferente da Igreja Católica, né? Já vai tirar alguns livros da Bíblia Católica. A exegese pós-reforma vai trazer também uma outra qualidade uma outra característica de exegese. E é hermenêutica moderna. Né? Esse é o período histórico aí da hermenêutica. O vídeo está ficando um pouco longo, já são 18 minutos dessa terceira aula, e eu vou parar ele por aqui para iniciar o quarto vídeo, ok? Deus em Cristo os abençoe, estude o material, eu não vou levar você ao conhecimento pleno, eu só vou levar até a porta e você abre ela e entra lá e se sacia. Né? Esses slides é um método que te leve a esse conhecimento. Deus em Cristo te abençoe e mude a forma de examinar as Escrituras. Não leia a Bíblia. A maioria das pessoas que lê a Bíblia não entende ela. Examine ela. Aconselho você começar pelos Evangelhos. Comece a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. São os 4 Evangelhos. Você já lê isso numa tacada só. Ok? Aí você volta lá. Fez uma leitura breve do texto. Para interpretar, você precisa fazer uma leitura. Começa no Evangelho de Mateus. Entende o texto, entende o ano, quem escreveu, por que escreveu, o que Mateus queria dizer em relação a esse evangelho que ele está escrevendo, porque o evangelho é de Jesus Cristo segundo Mateus. Então Mateus está dando testemunha desse evangelho encarnado que agora ele escreve, que ele foi, o que ele era,
essa palavra orgânica, essa palavra encarnada, né? A grosso modo, Mateus queria provar que Jesus era o rei de Israel. Deus em Cristo os abençoe e nos encontramos na próxima aula.